Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão para darmos início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli. Vai falar sobre progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Vamos fazer então a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Assim, agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que possamos receber do alto o auxílio, a inspiração dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e será, sem dúvida. Assim, agradecemos mais uma vez por aqui estarmos todos nós juntos, reunidos, para estudarmos um pouco mais. Agradecemos essa oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Já estava com saudade dessa casa. A gente fica um pouquinho longe, já sente, né? A terça-feira é para mim assim um dia da semana muito bom. Encontrar com os amigos espirituais e com vocês aqui é muito bom. Mas tem hora que a gente não pode, né? Aí vem outra pessoa trabalhar muito bem, dar sua contribuição à doutrina, porque o trabalho maior é dos espíritos. A gente só dá uma contribuiçãozinha, emprestando aqui a presença física para os espíritos fazerem o trabalho, né? Então, nós estamos finalizando a lei do progresso, quando já passamos, né, por vários itens. A última vez que estivemos aqui falando sobre isso, citamos a questão da civilização, fizemos aí uma comparação da nossa civilização no poema de Manuel Bandeira, Pasárgada, porque Pasárgada é a nossa sociedade, é a nossa civilização, né? É aquilo que nós temos e que até gostamos. E fizemos aí uma comparação com uma também fictícia cidade chamada Lá, aonde encontramos ali a civilização completa. Tiramos os dados, né, para montar aquela paródiazinha do próprio Livro dos Espíritos e do Homem de Bem, das características da civilização, e que nos trouxe, então, uma civilização ideal. É aquela que realmente a gente almeja, a gente deseja, mas que os próprios interesses impedem que a gente haja daquela forma, não é? Mas nós não podemos esquecer que estamos no mundo de provação e expiação. Domingo passado falamos sobre bem-aventurados os brancos e pacíficos, porque herdarão a terra, e abordamos essa questão mostrando que precisamos sim de brandura, de mansuetude, precisamos disso tudo, mas ainda num plano de provação e expiação, não podemos ser integralmente pacíficos, né? Tem um limite, tem um momento, porque se formos integralmente, essa palavra é importante, se formos integralmente pacíficos, nós não conseguiremos defender a nossa cooperação aqui com a lei de Deus nessa terra. Então precisamos mostrar, como foi colocado numa historinha sobre a serpente, que às vezes a gente não deve nunca atacar, mas precisamos às vezes mostrar os nossos silvos. Por isso é que não podemos ser integralmente pacíficos. Sempre que pudermos, o ideal é esse, né? Mas há momentos em que nós temos que mostrar uma reaçãozinha não tão pacífica assim. Até Jesus fez isso, imaginemos nós, né? Quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele também mostrou ali a sua insatisfação. Não um ataque, mas a defesa daquilo que é sagrado. Então é importante que a gente tenha essas interpretações dentro da doutrina para fazer que o conhecimento chegue na sua pureza, na sua essência, e não mesclado, né, de crendices, de superstições e de interpretações próprias.
Nós não estamos aqui para encontrar a nossa verdade, e sim para encontrar a verdade do universo. A nossa verdade vai sendo substituída por outras à medida que nós vamos constatando que estamos errados. Isso acontece com o progresso na lei humana, né? Com o progresso da lei humana. Então ela vai progredindo, ela vai melhorando a partir do momento que se reconhece os erros que ela apresenta. Porque só a lei divina que é imutável, né? A lei humana não é. A lei humana muda o tempo inteiro. Então estamos aqui com a recomendação dos espíritos a respeito. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas. Poderia, né? Se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes, mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Né? Quanto mais a civilização progride, mais necessidades também ela gera. Nós poderíamos ter realmente uma sociedade que não tivessem leis ali nos obrigando a fazer as coisas, se nós soubéssemos. Aliás, se soubéssemos não, que saber a gente sabe. Se nós praticássemos, se nós obedecêssemos à lei divina que está na nossa consciência, que essa é a lei maior, né? Nós não precisamos de outras leis. Tá, né, aquilo que eu até prometi esse texto a vocês e acabei não trazendo, e hoje teria sido bom até para encerrar a nossa questão aqui, nossa conversa, sobre tudo que preciso de aprender, aprendi no jardim de infância. Tudo que precisamos para a vida, a gente aprende no jardim de infância. Né? Aí eu trago semana que vem esse texto que é muito interessante, muito interessante. Tem lá, né, uma regrinha básica, entre tantas outras, que a gente aprendeu no jardim de infância, e hoje as crianças estão tendo muito contato com isso. Na minha geração, nem todas, né? Porque ia para a escola, assim, não tinha essa coisa de creche, de pré-escolar, ia lá direto lá para a alfabetização, entrava na escola direto da alfa, e não tinha essa convivência boa com outras crianças, sem aquele compromisso pesado de um aprendizado, e sim de um relacionamento bom com os amiguinhos. E aprendia-se muitas coisinhas, pintar, desenhar, fazer, né, aquilo que a gente se encantava por fazer, né? Eu achei tanta graça, eu lembrei das bobaginhas também que eu fazia quando era pequena. Eu fiquei com a minha netinha semana passada, aí ela pegou um papelzinho, que eu estava brincando com ela de dobradura de papel, assim, né? Fazer barquinho que ela queria. Aí ela pegou um papelzinho, embolou, o papelzinho assim, torceu, alisou ele assim e levantou uma pontinha. E levantou uma outra pontinha. Aí falou assim, Fofó, é a pequena sereia. Tão bonitinho. É a pequena sereia. Então, é tão bonitinho a gente ver aquela pureza, aquela coisa. E aí, no jardim de infância, né, naquele pré-escolar, se alguma criança viesse ali e falasse que aquilo não parecia uma sereia, ou então amassasse aquilo ali, a tia viria e falaria, você não pode fazer com seu coleguinha o que você não quer que ele faça com você. Então você não vai querer amassar a pequena sereia da coleguinha como você não gostaria que ela amassasse o seu aviãozinho, o seu barquinho. Então isso é um princípio básico, basta isso, mais nada. Basta isso para a gente ter uma vida digna, feliz, né? Uma vida em paz e viver no céu. Porque o céu é a paz de consciência. No momento que a gente não faz ao outro aquilo que a gente não quer que seja feito a nós, então, né, é claro que aquele que tiver muito mais evoluído pode reprovar alguma coisa que a gente queira para nós e que ele não queira para ele. Mas nós não estaremos errando, porque ainda não alcançamos o nível de evolução daquela outra pessoa, né? Mas se estamos fazendo ao outro aquilo que queremos que seja feito a nós, não estamos errando.
Não estamos errando. Só poderemos estar errando se a gente já teve oportunidade de um aprendizado maior e não tivermos assim nos habilitado a isso. Aí nós deixamos de conhecer porque a gente não quer conhecer. Então aí é um pouco diferente. Agora, a partir do momento que a gente deseja e encontra a fonte da educação e do aprendizado, aprende, aí a gente vai ampliando aí os nossos horizontes, né, dos relacionamentos. Então nós poderíamos, né, seria, digamos assim, uma sociedade anárquica, né? Aí a pessoa fala, mas que bagunça então, né? Porque a gente confunde um pouco esse termo. Anarcos não é bagunça, não é? É um termo grego que não quer dizer bagunça, e sim sem governo. Né? Às vezes a gente entra no quarto de uma criança e tudo está aquela bagunça, a gente fala assim, olha a anarquia que está isso aqui. Não, anarquia não é isso. Né? A anarquia é uma sociedade sem governo, uma sociedade anárquica é uma sociedade sem governo. Ela não quer dizer ausência, né, de ordem de forma nenhuma. Ela não quer dizer isso, ela tem a ordem. As pessoas ali sabem o que querem, vão em busca dos seus ideais, lutam pelos seus ideais, né? Mas de uma forma que pode até não agradar muito, mas não significa falta de ordem, não. Né? Mas a gente ainda está um pouco longe disso e a gente precisa. Já visto o que aconteceu lá no Espírito Santo, em que a PM fez a greve? E o povo, porque não estava, né, supervisionado pela polícia, começou a roubar, a invadir, né, a perseguir as pessoas, a assaltar no meio da rua. Quer dizer que eles não faziam isso porque a polícia estava ali. Então eles têm essa tendência, aqueles que fizeram isso. Quer dizer, isso aí é uma coisa que realmente é inaceitável no nosso nível evolutivo. As regras de trânsito estão aí, né? Mas as pessoas só respeitam quando dói no bolso. Quando realmente, eu já até, na estrada, eu vi carros passando assim muito rápido pelos pardais. Aí, depois, ainda cheguei em casa, comentei com meu marido, ele falou assim, não, é porque está uma conversa aí que eles estão desligados. Aí eu falei, aí o povo não respeita nada. Não respeita. Eu lembro muito de uma amiga minha que entrou naquela ponte ali direto. Ela estava descendo aqui, ela entrou na ponte, lá embaixo, né, ali no Suspiro, entrou à esquerda sem fazer o contorno e tudo. Aí um guarda, ela não tinha visto o guarda, ele apitou e veio questioná-la e tudo. Aí ele perguntou, mas por que a senhora virou aqui? Porque eu não vi o senhor. Ela me contou isso, porque eu não vi o senhor. Quer dizer, são coisas que às vezes ela respondeu isso aí, mas depois que ela se tocou, ela falou assim, mas eu não podia ter feito, né? Estando o senhor ou não, eu estou errada. Então, nós estamos tão acostumados, tão ambientados com essa falta de obediência, né, que realmente a gente acaba precisando das leis. Não sei para que elas servem muito, né? Porque nós vamos ver ali que para o homem puro não é precisa. E para aquele que não é puro, ela não adianta, mas tudo bem, vamos lá. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. Então, a gente vê, hoje nós temos assim, nos países que têm a pena de morte, tem lá a cadeira elétrica, né, a outra por injeção letal, aquelas coisas, e alguns até com câmara de gás ainda existe essas coisas. Então, isso aí é uma evolução dos leões nas arenas. Não é muito diferente, porque o tema é o mesmo, é matar. Né? Eles lá morriam lá pelos leões, eles se matavam lá. Então, agora nós temos um leão de ferro, né? Então, realmente a gente vai vendo, mas de qualquer forma, né, a tentativa aí de evolução está acontecendo. E existe, né? Porque a lei de progresso é uma lei divina. A gente não pode
brecar isso aí, não. A gente pode retardar um pouquinho, né? As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. As nossas leis são indecentes, né? As nossas leis, na maioria, elas são indecentes. Infelizmente, ainda está assim, mas é o que temos para agora, é o que temos para hoje, é o que temos para o nosso momento evolutivo. A gente espera, né, que as coisas melhorem o mais rápido possível. As nossas leis são cheias de privilégios, né? Essa questão, eu não consigo aceitar essa questão de que aquele que pratica um crime, dois praticam um mesmo crime, né? Na mesma intensidade ali, mesmo valor. Se ele tiver universidade, se ele for uma pessoa que tiver cursado, tiver curso superior, ele vai para um espaço reservado mais confortável, o outro não. Isso tinha que ser exatamente o contrário. Porque aquele que sabe, ele tem muito mais condição de avaliar melhor a sua atitude, o que ele não deveria ter feito, né? E o outro, não é que ele seja abonado pela sua ignorância, não é isso. Mas ele menos condições ele tem, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente tem condição de fazer uma escolha melhor, né? E está lá no Evangelho, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aquele que tem mais condição de entender, ele deveria ser bem mais punido, né? Ele deveria ser muito mais responsabilizado do que aquele outro que, né, não sabemos por que razão não teve conhecimento, a gente não está aqui julgando isso, mas não tem, né? Não tem, por um motivo ou outro não tem. Então, ele tem menos condição do que aquele que tem mais conhecimento para poder fazer as suas escolhas, né? Mas, infelizmente, ainda estamos nessa, né? A civilização criou novas necessidades para o homem que são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas. Vocês estão lembrados de quando a gente abordou aqui o necessário e o supérfluo? Realmente, aquilo que é necessário e supérfluo, só nós podemos avaliar. Ninguém pode ditar para a gente o que é necessário para a gente. E o que é supérfluo, só nós. Ainda que ao julgamento de alguém que tenha uma visão melhor, esteja vendo que aquilo que nós consideramos necessário não é, aí é outra questão. Nós, no nosso julgamento, estamos ali julgando necessário aquilo que a gente realmente precisa. Então, no nosso conhecimento, a gente precisa. Então, tudo bem, é isso. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo, né, muitas vezes os exageros que a gente comete e vai se consertando e vai aprendendo. Isso é evolução, isso é aprendizado, isso é progresso, né? Isso faz parte da caminhada evolutiva. Não é que para se condenar isso, né? Apenas quando a pessoa ela constata que ela não precisa mesmo e continua às vezes até estragando a própria saúde para ter aquilo que ela já constatou que ela não precisa, aí ela vai se responsabilizando. Ela vai acumulando umas dívidazinhas para ela responder mais tarde, quando a sua consciência começar a acusá-la. E isso acontece. E não precisa esperar a morte para essas coisas acontecerem, não. Não precisa, não. E nem doença. Às vezes, a ficha cai olhando uma situação, vivenciando uma questão que às vezes nem é no núcleo familiar, às vezes é uma coisa que está fora do núcleo, mas que chama a atenção. Porque tudo que acontece na Terra nos abala, nos impacta, né? Tudo, até mesmo um filme que a gente veja. Às vezes a pessoa fala assim, sempre que vocês podem se ocupar e perder tempo com novela? Novela é uma encenação, é uma história, né? É uma história que retrata, das literaturas é a mais inferior, assim, pode até ser. Mas ela, às vezes, aborda temas que fazem as pessoas questionarem as coisas.
Então eu não digo que a pessoa vai ficar fissurado naquilo ali, né? Mas quando apresenta temas, às vezes polêmicos, alguma abordagem, né, social, até pode ajudar muito. E dependendo da situação em que a pessoa está vivendo, uma cena, né, num teatro, uma cena numa novela, num filme, pode fazer a ficha da pessoa cair, sim. Porque são encenações das coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Não é? Então, a gente vê que pode ser útil, sim. Então, quando não acontecem essas coisas, enquanto a gente está na plenitude da saúde, da vida, né? Na idade realmente feliz, né? Vai deixar, às vezes, para acontecer naquela idade que eles dizem a melhor idade, que de melhor não tem nada. Né? Vamos combinar que de melhor não tem nada. A idade mais avançada um pouquinho não quer dizer que a gente tenha que ser necessariamente infeliz, nem doente. Agora, não vamos falar que seja melhor, porque não é, não. Quem já passou pela idade melhor, está vendo que não é. Né? É a idade do com dor aqui, com dor ali. Né? É aquela idade que quando a gente acorda, se estiver sentindo dor, a gente até agradece, né? Porque se não estiver sentindo nada, está morto, né? Morreu e não sabe ainda. Então, nada de felicidade. Essa é a idade da maturidade, sim, claro. Dos valores reais, sim, porque a gente já passou por uma vida e somos abençoados com essa fase, porque quem alcança essa fase está bem, né? Tem que agradecer, porque nem muitos não chegam lá. Então é uma idade que a gente começa, se a gente souber aproveitar, começa a questionar muita coisa. Né? Aí vem alguns arrependimentos, algumas avaliações, ali a ficha cai e bota assim mais acertadamente o necessário e o supérfluo para a gente. Ali a gente vê o que realmente é necessário e o que é supérfluo. Mas até lá a gente vai vivenciando o que temos para o momento, né? Então, é necessário, logicamente, regular os direitos e os deveres dessas posições sociais através das leis humanas que nós vamos adquirindo. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. Então, da mesma maneira, né, que nós consideramos às vezes necessário aquilo que não é, né, e não consideramos supérfluo aquilo que é. Então, às vezes, da mesma forma, a gente faz isso aqui, ó, influenciado pelas paixões, a gente cria muitas vezes direitos e deveres imaginários, até mesmo com relação às outras pessoas, né? Porque dependendo da nossa posição, o orgulho pode ficar exacerbado em nós, a vaidade também, né? Aí a gente começa até a julgar outras pessoas e achar que outras pessoas que têm direitos nos deveres de outras pessoas, que na verdade não é bem assim, né? Isso a gente demora muitas vezes para a gente achar a resposta. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. Isso aqui é certo. A lei natural, ela é imutável e é a mesma para todos. Todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos. A gente não está aqui falando nas posses. Todos deveriam ter igualdade de condições. Não. Tem a defesa nessa parte é para as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, né? Todo mundo tem os mesmos direitos, deveria ter os mesmos direitos. Agora, o aproveitamento dessas oportunidades é que vai variar de indivíduo para indivíduo. E vai dar àquele que melhor aproveita o seu tempo, que melhor dá valor às coisas, até para que ele tenha uma situação, materialmente falando, e muitas vezes espiritualmente também,
melhor que a do outro. Por isso que a igualdade, ela não é saudável, né? A igualdade de posses e tudo, ela não é saudável. Porque a desigualdade, eu já falei outras vezes aqui, ela dá a oportunidade da gente praticar a caridade, a solidariedade. Senão, né, a gente não tem. Se todos tivessem a mesma coisa e soubessem a mesma coisa, qual seria o auxílio que poderíamos dar a essa pessoa e receber dela também? Né? Então, a desigualdade não é o problema é a injustiça social, o problema é o interesse próprio que faz o outro querer ser mais que aquele e achar até que o outro, nos seus deveres, lhe deve muito mais que, na verdade, ele vem a dever. Então, isso aí a gente tem que compreender muito bem. Já a lei humana, ela é variável e progressiva. Isso é natural, isso faz parte. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Por quê? Porque o mais forte para ter direito só na lei humana, porque aqui ele não tem. Na lei natural, na lei de Deus, ele não tem. O mais forte não tem, né, supremacia na lei natural, na lei de Deus. Agora, na lei humana, só a lei humana pode consagrar isso aqui, né? E consagra. E consagra, na verdade consagra. Né? A gente consagra e a gente está vendo isso agora, nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil. Né? O que vai dar isso a gente não sabe. Se vai dar em coisa boa ou não. Porque o desespero de determinadas classes está grande. Está grande, porque sabe muito bem o que fez. Né? E como as leis humanas são falhas, fica aquela, sabe, naquela ansiedade de encontrar uma brechinha aqui, de encontrar uma brechinha ali para poder encaixar, e quando não acontece, cria um adendo, cria alguma coisa, e assim vai. Mas, sempre lembrando, nós estamos no planeta de provação e expiação. Isso tudo faz parte. Faz parte. E é importante para cada um de nós fazer a própria avaliação. Porque critica-se muito, fala-se muito, mas talvez uma boa porcentagem, se estivesse lá, estava fazendo igual ou pior. Né? Porque aquele que consagra a si mesmo alguns privilégios, porque acha que tem, e é um pedido aqui, um pedido ali, alguma coisinha, fura uma fila, não devolve um troco que veio a mais. Isso está erradíssimo. A mesma coisa que motiva isso, motiva um montante maior, né? Então a gente tem que avaliar muito bem essas coisas. Tudo isso é um aprendizado para cada um de nós, que a gente observe bem. Um baldinho de areia que se pega lá na construção do vizinho, está errado. É roubo. Ele pagou pelo monte de areia que ele botou lá, para ele fazer a obra dele. Não é? Até uma caçamba que o vizinho coloca lá na rua, que ele pagou para botar lá, para botar o entulho da casa dele. A gente não tem direito de usar, não. Direito a gente não tem. A gente pode pedir a ele se pode botar alguma coisinha lá. Agora, botar sem pedir está errado. Ele pagou, o troço está lá. Né? Mas nós achamos que as pequenas coisas não fazem mal, fazem sim. Né? Fazem mal sim. Está errado. O que não é seu, não é seu. O que é seu, o que não é, não é. Se você quiser, você vai lá e pede. Aí é diferente. Então, o que motiva, né? O que motiva o conflito social entre as nações, está lá na Síria, aquele horror que está acontecendo, é o mesmo que motiva um conflito familiar dentro da nossa casa. Aquilo que motiva é a mesma coisa, né? O sentimento é o mesmo. Só que a gente pensa, porque está a coisa numa dimensão grande. Pois é, mas é assim mesmo. Aquele que hoje tira uma canetinha da escola, da estojo do seu colega e pega, amanhã ele está pegando um carro, amanhã ele está pegando outras coisas. Né? Então,
Até a pessoa que trabalha numa empresa, que leva para casa a canetinha que é para ela trabalhar lá, os prendedores de papel, é coisa pequena? É, mas aquilo custa para a empresa comprar, né? E não pode fazer isso, não é dela. Né? Então isso tem que ser ensinado desde cedo, na criança, lá no jardim de infância, e é ensinado, É ensinado porque as crianças que fazem frequência um jardim de infância bom, uma crechezinha, elas não fazem isso. Elas entregam ao coleguinha, elas pegam emprestado, mas elas entregam. Então, são criadas assim. Depois começa a ver a família fazer diferente, aí se deseduca, né? Esquece que aquilo ali deve ser conduzido para a vida toda, né? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Aonde que está a raiz do mal? Na falta de educação, né? Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidades de leis tão rigorosas, né? Tem que educar. Nós sabemos que nem sempre as pessoas se utilizam da educação que receberam. Se receberam e não se utilizam dela, aí vai responder por isso. Mas a pessoa a criança tem que receber educação em casa. Tá girando aí no Facebook. Eu vou até compartilhar isso que eu achei interessante. Uma carta de um grupo de professores portugueses que foi enviada para os pais, né, para os pais dos alunos, falando exatamente sobre isso. Os deveres de uma família e os deveres de uma escola. A escola, ela dá prosseguimento, ela reforça aquela educação que a criança tem que aprender em casa. Porque não adianta. Né? Eu vou dar um exemplo grosseiro, mas acontece, né? Eu amo cães, né? Eu adoro cães. Então eu tenho uma fêmea de Golden Retriever e eles são uns safadinhos. São espertos e são muito safadinhos. Então, quando eu coloquei para adestramento, lá mesmo onde ela nasceu, ela fazia tudo direitinho. Quando ela voltava para minha casa, ela era mimada ali por nós. Porque ela parecia um pompom ambulante, que aquele filhote é uma coisa linda, né? E eu estava no luto da outra, então vivia com ela no colo e tudo. Olha, na minha mão, ela era uma coisa, na mão do Magda era outra. Ele falava, olha, a energia dela muda na hora que eu passo a guia para você. Você não dá limites, você não dá educação a ela. Tudo que eu ensino a ela aqui, ela perde quando ela volta para casa. E era verdade. Até que eu compreendi isso e comecei a fazer o que ele mandava. Então, isso acontece com a criança. Não é? A escola, ela vai reforçar o que aprende em casa. Se a escola não reforçar, ela também não exercita o que aprendeu em casa. E se for o contrário também, né? Se em casa a família não reforça o que a escola faz, e até aquela função que não é da escola, que quando ela vê que a família não faz, ela acaba fazendo, porque eu vivi nesse meio e sei que a gente acaba fazendo, mas chega em casa ela não tem. Então ela não liga, ela deseduca. Né? A criança tem que receber educação para que ela possa ser uma pessoa obediente. Uma criança obediente, é um adolescente obediente, é um adulto obediente. Se não for, é porque não quer. Aí vai responder por isso. Mas a criança precisa de receber atenção, né? Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Mas aí vem isso aqui, né? De Benjamim de Israel. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. É verdade. Para que as leis que nós temos, ninguém cumpre. Né? As leis estão aí, ninguém cumpre.
Não cumpre desde lá de cima. Desde lá de cima, não cumpre. Né? Então as pessoas... Então assim, para que ter? Né? Para que ter lei de trânsito também? Ninguém cumpre, não cumpre mesmo. Né? Só se doer no bolso. Aí começa a doer, aí vai cumprir. Né? Porque vai doer na parte que ele vai realmente reclamar. Mas a verdade é essa aí. O homem será levado a reformar as suas leis naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e outras ainda o serão. Claro que sim, em obediência à lei do progresso. Né? Muitas leis já foram reformadas. Né? Às vezes, as reformas pioram a situação, como no Estatuto do Menor, que piorou muito. Piorou muito. Né? Tirou muita autoridade da escola. Tem coisa boa? Tem, claro que tem, mas tirou muita autoridade da escola, bastante. Eu não cheguei a pegar tanto isso, porque eu já estava me afastando, mas quem ficou reclama muito disso. Então está muito difícil, né, essa questão da educação de um menor infrator, de alguma coisa assim, dentro da própria escola. A escola não tem mais autoridade, né, para agir, né, para tomar as providências necessárias. Então, ficou bem ruim isso aí, né? Mas, como a gente volta a falar, tudo isso faz parte, né, desse mundo que a gente está vivendo. O Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Isso aqui é a contribuição do Espiritismo no progresso, né? É muito importante a gente analisar isso aqui, que parece uma prepotência isso aí, né? Eles afirmam isso, né? Tá lá, se o Espiritismo se tornará uma crença. O Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Isso aqui não é prepotência se interpretar direitinho. Se deixar ao pé da letra aí, né? Por quê? Todos vão se tornar espíritas. Quer dizer que o espiritismo é melhor que todas, é o único que vai salvar, coisíssima nenhuma, que o espiritismo nem tem essa bandeira. Essa bandeira não pertence ao espiritismo. Fora do espiritismo não há salvação. Não é assim. A bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não precisa nem ter religião e nem sequer ser deísta. Pode ser ateu. Né? Pode ser ateu. Isso aí não vem ao caso. Então a bandeira do espiritismo não é essa. Então, interpretando direitinho, é claro que não toda a humanidade, todos os humanos da Terra serão espíritas. Claro que não. Não é isso que está falando aqui. Não é bem isso. É se interpretar ao pé da letra, sim. O espiritismo se tornará uma crença comum. As ideias do espiritismo vão se tornar crença comum. Mas a ideia do espiritismo não pertence a ele. O espiritismo não criou nada, não inventou nada. Por isso não é prepotência, ele não pega para ele nada disso. O espiritismo apenas, a doutrina espírita, Kardec veio filtrar as crendices, as superstições de todos os ensinamentos que sempre estiveram ao alcance do homem desde que ele está na Terra. Lá atrás, né, mais de 8 mil, 10 mil anos, não sei, os livros védicos já falavam o que hoje o Espiritismo fala. Já davam esse conhecimento. Né? Tivemos precursores de Jesus trazendo esse conhecimento. Confúcio, Lao Tse, todos eles trazendo, foram precursores do mestre. Siddhartha Gautama, o Buda, também, né, trouxe os ensinamentos todos do mestre.
todos são, esses ensinamentos não pertencem a religiões, eles pertencem a Deus, ao universo. São leis universais. Então o Espiritismo trouxe apenas essas verdades universais, que não são dele, são do universo, são de Deus, filtradas das suas crendices e superstições, para que as pessoas compreendessem com clareza todas essas regras divinas, não é? Por isso que se tornará uma crença comum. Cada filosofia, cada religião vai incorporar essas ideias que não são do Espiritismo, são do universo, são de Deus, são da natureza. O Espiritismo funcionou como aquela lente poderosa que deu a conhecer o mundo dos espíritos, a dimensão dos espíritos para todos, porque ela existe. Ele não criou isso. Assim como os cientistas descobriram com o microscópio o mundo dos infinitamente pequenos, das bactérias, dos vírus, e criaram remédios para isso, né? Não criaram essas bactérias, não criaram esse mundo dos infinitamente pequenos. Eles apenas deram a conhecer. Foi isso que o Espiritismo fez. Deu a conhecer o mundo que existia além desse que os nossos sentidos veem e tocam, né? Deu a conhecer que somos imortais, mas deu a conhecer de uma forma muito concreta, apesar de não termos provas materiais, porque prova material exige matéria para que seja uma prova material, e estamos lidando com o mundo dos espíritos, que não é uma matéria como nós conhecemos. Então as circunstâncias mostram isso, né? São os próprios, que às vezes as pessoas falam assim, ué, mas vocês falam muito que é bom lá, que é assim, que não morre, mas ninguém voltou para contar. Claro que voltou. Se não tivessem voltado, não teríamos o Espiritismo. Por que é que ele se tornará uma crença comum? Por quê? Olha só. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Esses são os princípios básicos. Tem um fiozinho agarrado aqui, saiu. Esses são os princípios básicos. Existência de Deus. Agora tem que voltar aqui, senão não volto. Botei o botãozinho errado. Olha. Existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. O que é contestado aqui pelas outras religiões? Nada. Nada. Apenas aqui embaixo, pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui está sendo especulado pela ciência. Mas, embora possam, eu acredito que já se tenha provas, mas não reveladas. Mas mesmo assim, ora, não precisa de ter prova. Basta observar o universo. A quantidade de galáxias, a quantidade de sóis com a sua turma de planetas agregados, com os seus sistemas. Então, basta observar isso. A nossa Terra, que a gente ama, que a gente adora, é um pixel, é um pontinho, é uma areia, é um grãozinho de areia num deserto. Ora, só a Terra seria habitada? Só ela? O que ela tem para só ela ser habitada? Aí a gente começa a questionar a sanidade divina, né? Como nós questionaríamos a sanidade de alguém que comprasse, não é? Muitos e muitos e muitos hectares de terras, muitos e muitos e muitos, né? Que a gente
perderia de vista no horizonte e pegasse uma arvorezinha, uma laranjeira, uma macieira que fosse, e plantasse ali, só ela. Qual seria o objetivo? Para que aquela terra toda? Para que esse universo, né, que a gente considera infinito, mas a ciência está aí especulando se tem limites ou não? Para que esse universo com tantas galáxias, né, que eu nem sei, você sabe o número? Eu ia trazer, até esqueci. Trilhões de galáxias. Para só a Terra ser habitada? Quer dizer, isso é uma brincadeira. Isso é um pensamento, um raciocínio completamente bitolado. Doido, né? Deus jamais criaria um universo maravilhoso com estrelas. O nosso solzinho é de quinta grandeza, né? Com aqueles planetinhas ali, né, girando em torno desse solzinho. Olha só, seria uma tremenda de uma burrice, né, para usar um termo chulo. Claro que Deus não faria esse ser, né, essa inteligência suprema, não é? Criador de todas as coisas, ia fazer isso. E o que nós temos de tão bom, né, para sermos os únicos habitantes, para sermos os donos desse universo? Chegar a rir, né? Que a gente não consegue ser dono nem da Terra. A gente destrói a Terra, acaba com a Terra. O que temos de bom para ser donos do universo? Claro que não. Então isso aí, esse questionamento aqui, né? Pluralidade dos mundos habitados, se não for incorporado às outras ciências e religiões, vai ser. Vai ser. Então não é que vão todos ser espíritas, todos nas suas religiões, nas suas filosofias, vão incorporar essas ideias todas. Ninguém questiona a existência de Deus. Ninguém questiona a existência e sobrevivência da alma. Todas as religiões ensinam isso, não é? Ninguém questiona essa pluralidade das existências, porque todas incorporam essa ideia, inclusive o catolicismo, que por conta, não é, dele ter sido considerado herético e ter sido tirado dos ensinamentos que Orígenes ministrava na escola de Alexandria, ele era Clemente de Alexandria. Então, ali, no momento em que isso foi tirado ali, é que gerou a retirada, ter sido considerado herético nas outras evangélicas. Por quê? Foi uma dissidência da católica, não é? As igrejas protestantes, o nome já fala, protestaram contra muita coisa da igreja católica que não gostavam. Lutero, então, fez esse protesto, né? Protestou contra aquelas coisas que ele não aprovava, que depois veio a fazer tão igual quanto, mas tudo bem, faz parte também, né? Aí deu origem ao protestantismo, que continuou considerando herética essa questão da reencarnação, mas fazia parte. Então são só elas. As grandes religiões, todas elas são reencarnacionistas. Todas elas abraçam a pluralidade das existências. E não haveria motivo também, se formos analisar a questão, para não ter. Porque Deus não seria Deus com os seus atributos, soberanamente justo e bom, não é? Não seria. E ainda seria criticado, né? Tivemos 2 mortes aí de 2 jovens, né? Uma fazendo educação física, morreu de uniforme na quadra da escola. Outra hoje, de 13 anos também, foi baleada, não sabe ainda as circunstâncias. Aí a gente fica pensando, se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, isso quer dizer, pode tudo, está em todos os lugares e vê tudo. E não evita isso, não impede isso. Qualquer um naquela escola evitaria isso, se pudesse.
O professor da menina evitaria, os colegas evitariam, qualquer um ali, qualquer um de nós que estiver numa praça e vir uma criança correr atrás de uma bola e atravessar uma rua, qualquer um de nós vai sair disparado, sem pensar que pode morrer atropelado. A gente não vai pensar nisso, a gente vai querer livrar aquela criança. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Porque Ele é soberanamente justo e bom, Ele é o Criador, Ele nos deu a vida. Então Ele está em todos os lugares, Ele pode tudo, Ele vê tudo. Então Ele pode evitar essas mortes, e por que não evita? Aí Deus seria mau, né? Deus seria ruim? Claro que não, não é bem isso, não pode ser isso, pela perfeição do universo. Quem cria um universo perfeito não pode ser mau. Então a gente vai fazendo essas considerações e vai vendo que uma vida só não é o suficiente para sermos, para nos dignificar a ser chamados dignos, filhos de Deus. Então, claro que não. E dá a vida a uma pessoa de 100 anos, dá a outra de só 10 anos, dá a outra 2 anos, faz o outro morrer na barriga da mãe, né? Que é isso? Então tem que ter uma explicação. A explicação é essa: o espírito, já que ele é imortal, é a existência e sobrevivência da alma, ele é imortal, ele panha novas formas e vai fazendo a sua evolução. É muito mais lógico a gente entender que ele é criado simples e ignorante, e ao decorrer do tempo, né, do infinito, ele vai aprendendo, ele vai pegando novas formas, novas roupagens para aprender. E vai em cada uma resgatando os seus erros passados, consertando aquilo que fez errado, fazendo melhor. Então é muito mais lógico a gente entender que todos esses processos dolorosos que a gente está vendo acontecer aí no mundo são resgates da alma, né? Dessa alma que precisava resgatar um passado de erros. Porque não é uma alma recém-criada pelo Criador. Nosso plano de provação e expiação não recebe espíritos recém-criados, primitivos. Eles vão para mundos primitivos, porque eles não têm conhecimento nenhum, né? E o nosso plano já é um plano mais adiantado um pouquinho que o primitivo. Então aqui são espíritos que têm que provar e expiar. Esses espíritos que provam e expiam não são recém-criados, porque os recém-criados não viveram ainda para errar, nem para acertar. Então eles vão para mundos primitivos. Então no nosso momento, não temos espíritos recém-criados, são espíritos que estão em provação e expiação. É muito mais fácil compreender isso, né? E aqui a pluralidade, então, das existências, a pluralidade dos mundos habitados, que daqui a pouco está provadinho para a gente, e a comunicabilidade dos espíritos sempre existiu, desde o Velho Testamento, com os profetas, né, com as aparições dos anjos, né, lá. Daí caiu na ideia de que só o demônio se comunica. Ora, por que isso? Qual a explicação? Então, claro que isso aqui é incontestável, né? Tudo isso aqui é incontestável. E isso aqui são as ideias do Espiritismo. É a doutrina espírita, isso aí. São os princípios básicos dela. Então, serão incorporados por todas as filosofias, porque senão vão ficar ridículos, ó. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combater aquelas ideias ali, né? Umas por amor próprio, outras por motivos puramente materiais. Uma pessoa que hoje tem poder, tem dinheiro, né, tem influência, privilégios, ela quer incorporar a ideia de que ela pode nascer numa comunidade sem nada? Vai sim. E vai nascer, para dar valor, né? Tudo que a gente está vendo aí, esse povo todo que está nessa corrupção toda aí, vai ter que espiar isso de alguma forma. E a forma para espiar isso é renascer em comunidades privadas das coisas, em culturas onde nem água tem para beber. É isso. A vida nos devolve aquilo que a gente oferece a ela. E Deus nos dá as oportunidades da gente resgatar um passado delituoso. E aí nós vamos ter que passar
pelo sofrimento, porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. E foi assim que a igreja ficou ridícula. Quando? Né? Quando que ela ficou ridícula? Quando ela achava que a Terra era o centro do universo, embora as provas mostravam diferente, né? As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas, né? Vão evoluindo. Vede o paganismo. Não há ninguém que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda havia deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. Quem hoje defende o politeísmo, que é o paganismo? Né? O paganismo, ele sugere as ideias politeístas. Muitos deuses. Quem hoje defende isso? Ninguém. Ainda tem alguns resquícios, né? Mas não é mais uma teoria que se defenda, né? Aqui a gente vê o ridículo de ficar batendo numa tecla que a ciência já provou, né? Tá aqui, ó. 3 séculos antes da era cristã, Aristarco descobriu que a Terra não era o centro do universo, mas ninguém acreditou. Ele descobriu e ele provou, mas ninguém acreditou. Nem Ptolomeu, que viveu entre os anos 100 e 178. Olha lá, ele viveu 3 séculos, 300 anos antes, 200 antes de Ptolomeu. E ainda assim Ptolomeu batia na tecla que a Terra era o centro do universo. Por volta de 1500, Copérnico ousou afirmar que a Terra não era o centro do universo. Ele ousou porque ele afirmou e provou isso. Fazia então 1300 anos que a igreja defendia o sistema de Ptolomeu. 1300 anos defendendo um sistema que já estava aprovado. Cai ou não cai no ridículo isso? Cai no ridículo. A pessoa nem discute, né? Você vai conversar com uma pessoa, você mostra uma prova para ele, ele fica falando que aquilo não existe. É uma idiota, a pessoa desiste de conversar com uma pessoa assim, né? Então é o que acontece. Anos depois, Kepler na Alemanha e Galileu na Itália afirmaram as ideias de Copérnico e Galileu ainda foi perseguido. Olha que coisa horrorosa isso, né? Porque interessava em quê? Em nada, né? Mas por quê? Não quer aceitar, né? Não quer aceitar o erro. Assim como nós também, muitas vezes não queremos aceitar os nossos erros, né? O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir e o espiritismo só tem que construir. O cristianismo teve que destruir muita coisa, o materialismo, a luta toda que ele teve. E o espiritismo já tem que construir, porque as pessoas já estão muito próximas dessa verdade, né? Nós temos provas demais, mas a gente não quer enxergar, né? O espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem que onde está o seu verdadeiro interesse, né? Nós temos 2 questões aí para frente que vale a pena a gente analisar com mais calma e nossa hora já foi alcançada. Eu prefiro deixar para analisar semana que vem isso, para a gente poder entender bem sobre essa questão. Porque se o espiritismo, né, vou até colocá-lo aqui, ó. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, casta e de cor,
ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir. Aí vem mais duas questões muito importantes. Por que não ensinou isso mais cedo? Por que não veio dar esse conhecimento mais cedo? E por que não faz, não dá a conhecer os fenômenos para que todos possam observar e acreditar? Se a gente sabe que prova, não prova nada e não convence ninguém. Senão o médico não fumava, né? Médico não fumava. A verdade é essa, ele conhece muito bem isso. Então a gente sabe que não é por aí, é através da compreensão. Então eu prefiro deixar essas outras questões para a gente analisar a semana que vem aí, porque são muito interessantes a gente questionar sobre isso com calma, né? Sem correria. Mas deem uma olhadinha lá, olha, tudo que foi visto aqui está na lei do progresso, no finalzinho da lei do progresso, progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso, está tudo lá, né? Para darem uma olhadinha, para já virem para cá, se tiver alguma dúvida ou virem que eu possa ter abordado alguma coisa que não está lá e que não está de acordo, é só trocar ideias. Muita paz para todos, vamos continuar estudando que vale a pena.